Muito bom, estamos começando. A gente vai começar uma série de Megillah agora. Vamos lá, tentar manter o ritmo aí. É todo dia. Eu sei, às vezes todo dia é difícil, mas é meia hora. E pelo menos quando chegar lá em cima a gente vai ter resposta, certo? Porque aparece na Gemara que as primeiras perguntas que perguntam para a pessoa é Kavata e Tim la Torá. Você marcou um horário por dia que você estuda Torá. Não é suficiente estudar todo dia, estudar a cada 2, 3 dias. Tem que ter um horário fixo. É isso que eu faço nesse momento. Tem trabalho, tem família, tem amigos, mas tem Torá também, tem mitzvot e tem o horário. 7h30 às 8, todo dia, de domingo a quinta, a gente está aqui estudando. Tá bom? A nossa meta é estudar uma Masechet Megillah. Espero, quem sabe, conseguir acabar até Purim, se não até Pesach. Vamos vendo como vai indo. Tá bom? Então, quem tiver a Gemara, ótimo. Quem não tiver, a gente tem ela aqui na tela. Pode acompanhar por aqui quem quiser. Tá com o mouse. A gente vai lendo a Gemara e explicando, certo? Sem ler Rashi. Eu leio diante já para não ter erro, mas a gente vai lendo a Gemara e explicando. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Pode falar, se não tiver claro alguma coisa, uma tradução. Estamos aí. Vamos lá, tá bom? Vamos começar. Fala a Gemara o seguinte. Megillah, essa palavra aqui em cima, que é o nome da Masechet Megillah, é parte do texto, parte da Gemara. Então fala a Mishnah o seguinte. Megillah nikret beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud alet, betetvav. Lo pachot velo yoter. A Megillah pode ser lida nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de Adar. Nem menos nem mais. Dia 10 de Adar não pode ler e dia 16 de Adar também não. A Megillah pode ser lida nesses dias, a gente vai ver exatamente quando, quem lê quando, como aparece na Mishnah. Então já continua a Mishnah explicando. Krachim amukafim chomam imot Yoshua bin Nun, korim betetvav. Cidades que eram emuralhadas na época de Yoshua bin Nun, é bem depois. A Mishnah fala que é da época de Yoshua bin Nun, agora a gente vai ver por quê. Cidades emuralhadas que tinham muralhas na época de Yoshua bin Nun, mesmo que caiu depois, lê no dia 15. Por exemplo, Yerushalayim, lê no dia 15 de Adar. Kfarim, Darayot Gdolot, Korim Beyudalet. Aldeias e cidades grandes que não tinham muralhas, lê no dia 14. Esse é o original, certo? Agora, por que às vezes se lê no dia 11, 12, 13? Explica a Mishnah. Ela shakfarim makdimim leyom aknisa. Kfarim, que moravam nas aldeias, moravam longe da cidade grande, eles iam para a cidade 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Eram os dias que tinham julgamento, se precisava de alguma coisa, principalmente eram segunda e quinta-feira. Isso era chamado Yom HaKnissah, o dia que eles entravam na cidade. Então, eles têm a opção de antecipar a leitura. Por isso, a gente vai ver agora na Mishnah todos os exemplos possíveis, que acontece que Kfarim, que mora na aldeia, queria antecipar um pouco a leitura, podia antecipar para os dias 11, 12 e 13, mas não antes disso. Então, Keitzad, a Mishnah pergunta como funciona exatamente essa de antecipar. Chaliot Yudalet Basheni. Se o dia 14 de Adar cai segunda-feira. Segunda-feira, Yom HaKnissah, certo? Segunda e quinta. Então, Kfarim Verot Gdolot Korim Bobayom. As aldeias das cidades grandes leem no próprio dia, dia 14, segunda-feira. Mukafot Chumah Lemachar, as cidades que são emuralhadas, leem no dia 15, terça-feira. Chaliot Bashlishi Barevi. Se o dia 14 caiu terça ou quarta-feira, nessa situação, Kfarim Akdimim Leom HaKnissah, as aldeias podem antecipar para segunda-feira, certo? Então, se Nagid, por exemplo, caiu dia 14, terça-feira. Kfarim vão antecipar um dia, vão antecipar para segunda. Então, eles vão ler a Megillah, na verdade, no dia 13. E se o dia 14 caiu na quarta-feira, eles vão ler a Megillah no dia 12. Kfarim Akdimim Leom HaKnissah. Verot Gdolot Korim Bobayom, cidades grandes que tem gente que lê lá, não tem problema de antecipar, lê no próprio dia, dia 14. O Mukafot Chumah Lemachar, cidades emuralhadas no dia 15, como normal. Chaliot Bachamishi, se o dia 14 cai quinta-feira, Kfarim Verot Gdolot Korim Bobayom, as aldeias, cidades grandes leem no próprio dia, porque quinta-feira também é o Yom HaKnissah, todo mundo lê na quinta-feira. O Mukafot Chumah Lemachar, cidades emuralhadas leem na sexta-feira, dia 15. Chaliot Erev Shabbat, se o dia 14 de Adar caiu Erev Shabbat, sexta-feira, Kfarim Akdimim Leom HaKnissah, Kfarim, as aldeias antecipam para quinta-feira, dia 13. Verot Gdolot Mukafot Chumah Korim Bobayom. As cidades grandes, esse é o dia deles, certo? Sexta-feira, dia 14, é o dia que eles leem. A novidade aqui da Mishnah é que Mukafot Chumah, cidades emuralhadas, não vão ler no dia seguinte, no Shabbat, vão ler no próprio dia 14. Certo? Porque a gente vai ver mais para frente que Ramim proibiram ler a Megillah no Shabat.
Então, já que eles não podem ler no Shabat, no dia 15, que seria o normal, também não pode ler no domingo, porque a gente falou é de 11 a 15, nem mais nem menos. Então, 16 também já não dá. Por isso, Mukafot Humá vão antecipar. Em vez de ler no dia 15, Shabat, vão ler na sexta-feira, dia 14. Haliot be Shabat, se o dia 14 cai no Shabat, certo? Como vai ser esse ano, por exemplo. Se o dia 14 cai no Shabat, Kfarim verot delot makdimim leyom haknisa. Kfarim, as aldeias das cidades grandes, que de qualquer jeito não podem ler no próprio dia, não podem ler no Shabat, vão antecipar para quinta-feira. A verdade é que cidades grandes poderiam antecipar para sexta. Mas já que parte das aldeias estão antecipando para quinta, então cidade grande também antecipa para quinta-feira. Mukafot Humá, Lemachar, cidade emuralhada, vai ler no dia seguinte, no domingo, que é o dia 15, o normal, o original. Haliot Achar Shabbat, se o dia 14 caiu no domingo, aqui é a situação no qual vai ser lido o dia 11. Por quê? Kfarim Makdimim Leom HaKnissah, as aldeias vão antecipar de domingo para quinta-feira, quer dizer, vai voltar 3 dias. Então, se domingo é 14, quinta-feira era dia 11, essa é a situação na qual a Megillah lida dia 11. Verot Golot Gorim Bobayom, cidades grandes leem no próprio dia, no domingo, dia 14, o Mukafot Humá Lemachar, e as cidades emuralhadas leem no dia seguinte, dia 15, no normal, certo? Essas são as situações possíveis, e aqui a gente encontrou a leitura da Megillah do dia 11 até o dia 15. Esse que a Mishnah abriu. Ótimo, certo? Isso daqui é a Mishnah. Agora a gente passa para a Gemara. A Gemara é posterior à Mishnah. Ela discute qual é a fonte da Mishnah. Ela traz outras Mishnayot, ou Braitot, como a gente vai ver, que discordam, outras opiniões. Ela vem basicamente discutir tudo o que foi falado na Mishnah. Então começa a Gemara e fala o seguinte. Megillah Nikret Beyudalet. A gente falou na Mishnah que a Megillah pode ser lida no dia 11. Minalan. Como a gente sabe isso? Que a Megillah pode ser lida no dia 11. Agora pergunta, Minalan, qual a sua pergunta? Não entendi. Você está perguntando o quê? Como a gente sabe isso? Que como vai ser falado mais para frente, nas próximas Mishnayot. Chachamim mekela lakfarim, liot makdimim, leyom haknisa, que deixe sabku mayom azon, lechem shebakrachim. A gente vai falar mais para frente, porque eles podem antecipar, como acontece que lê no dia 11. Chachamim, eles permitiram que mora nas aldeias anteciparem a leitura da Megillah, para eles estarem livres em Purim. Assim, em Purim, eles podem trazer comida, podem trazer bebida para quem estiver festejando Purim na cidade grande. Então, da onde a gente sabe que pode antecipar? Daqui já foi falado, certo? Era uma coisa conhecida. Já foi falado que pode antecipar por essa necessidade. Então, essa pergunta Minala, de onde você sabe isso? Não é muito clara. Então, explica melhor a Gemara. Ananachi Kamrina. Não, a minha pergunta é a seguinte. Mirdei, vamos analisar. Kulhu Anshei Knesset Agdolat Akninhu. Quem decretou a leitura da Megillah foram Anshei Knesset Agdolah, certo? Era a grande assembleia, parte dela tinha alguns Nevim, alguns profetas, é no começo da construção do segundo Beit HaMikdash, que é essa época de Mordecai, mais ou menos, certo? Na época de Mordecai, o Beit HaMikdash tinha começado a ser construído, estava numa situação no meio termo. Então, eles decretaram a leitura da Megillah. Deisal Kadata, não só decretaram, como com certeza eles também já colocaram que a Megillah pode ser lida dia 11, 12, 13, 14 e 15. Era parte do decreto, que esses dias eram permitidos. Por que obrigatoriamente a gente tem que falar isso? Porque se a gente fosse dizer que Anshei Knesset Agdolah, essa grande assembleia, decretaram 14 e 15, somente 14 e 15, Aturabanan ve'akri takanta de takino Anshei Knesset Agdolah, será que pode ser que Rabanan, Chachamim posteriores da Mishnah, por exemplo, desfizeram a Takaná, desfizeram o decreto de Anshei Knesset Agdolah? Eles falaram só 14 e 15. Vieram Rabanan e permitiram também 11, 12 e 13? Isso não é possível. Veatnan, porque está escrito na Mishnah, Ein Beidin yachol levatel divrei Beidin chavero, elem ken gadol mimenu bechokhmah beminyan. Beidin, tribunal, só pode cancelar, só pode mudar o que foi decretado por outro tribunal se for maior do que o anterior. Se eles forem mais sábios e tiverem um número maior de Chachamim. Isso não é possível. Não teve nenhum Beidin depois de Anshei Knesset Agdolah tão grande quanto eles. Então, com certeza, não foi uma takaná, um decreto posterior. Então, obviamente, Pshita, Kul Anshei Knesset Agdolah Takinu. Com certeza, Anshei Knesset Agdolah colocaram todos esses dias, de 11 a 15, como dias aptos para a leitura da Megillah. Ehanamisa, aonde a gente encontra isso na Megillah? Porque, a priori, quando a gente lê a Megillah, a gente vê que a festa é feita no dia 14 e no dia 15.
11, 12 e 13 não está na Megillah. Então, de onde surgiu essa opção? Onde a Antiga Knesset Agdolá colocaram nos psukim um remes, um sinal, para a gente poder aprender que a Megillah pode ser lida nesses dias. Então, explica a Gemara qual é a fonte para isso. Amar Hashem barav amar Rabi Yochanan, amar kra, está escrito no pasuk, lekayem et yemei Purim ele bismaneihem. Cumprir os dias de Purim, bismaneihem, que é bismaneihem, nos seus tempos, certo? É uma linguagem mais comprida, digamos assim. Zmanim arbe tiknu lahem. Ou seja, a gente vê que Chachamim, Antigo Knesset, decretaram vários tempos, vários dias no quais pode ser lida a Megillah. Pergunta a Gemara, esse pasuk precisa só para o pshat do pasuk, para a explicação mais simples do pasuk, que eles decretaram que Purim tem que ser comemorado, mas a priori quando? 14, 15 somente. Não dá para tirar desse pasuk que você tem mais dias além do normal. O pasuk vai ensinar que a festa de Purim tem que ser feita bismanon, nos seus dias 14 e 15. Então explica a Gemara que se a intenção do pasuk era falar só o 14 e 15, lema krasman, poderia estar escrito lekayem et yemei Purim ele basman, no tempo certo. O que é bismaneihem? Mai bismaneihem, essa linguagem que é um plural, porque está escrito no plural. Zmanim tuva vem ensinar que tem muitos tempos, muitos dias, não só um dia. Ve'akati, porém, fala Gemara, ainda assim, mi baile ismanosh el zeh, lo que ismanosh el zeh. Ainda assim, não dá para aprender aqui do dia 11, 12 e 13. Por quê? Porque esse passuca, a priori, que está escrito bismaneihem, que é no plural, vem dizer, tem o pessoal que lê no dia 14 e tem o pessoal que lê no dia 15. E quem lê no dia 15 não pode ler no 14, do dia 14 não pode ir no 15. Cada um tem o seu dia. Mas só esses 2 dias. De onde a gente sabe que você tem aqui a opção de mais 3 dias? Explica a Gemara, em quem lemakran zmanam. Poderia estar escrito no pasuk, lekayem et yemei Purim ele bismanam, que já é no plural, já dá para a gente hoje 14 e 15. Mas maneihem, porque está escrito um plural duplo, vamos digamos assim, shmamina kulhu. Vem ensinar que realmente que são todos. Certo? Vem ensinar que fora esses 2 você tem mais. Ei, mas manim tuva, mas pergunta ainda a Gemara, tá bom, eu tenho muitos dias, eu posso ler mais do que os dias que eu conheço, 14 e 15. Porém, zmanem dumedem zmanam, o que eu vou acrescentar? Quantos dias a mais eu vou colocar? Iguais aos dias que eu já conheço. Mas manam trei, zmanem trei. Do mesmo jeito que o normal, o original são 2 dias, 14 e 15, então eu vou acrescentar 2 dias. Quais 2 dias? Vem, mas 3 servetleisar, dia 12 e 13. Tá bom, não é só 14 e 15, tem aqui um plural duplo. Mas então vamos só dobrar o que eu já tenho. Eu tenho 14 e 15, vamos pôr mais 2, 12 e 13. Responde a Gemara, que damar Shmuel bar Yitzhak, Yud Gimel Zman Keila Lakoli, velo tzarich leribuyei, Achanami Yud Gimel Zman Keila Lakoli, velo tzarich leribuyei. Fala a Gemara, não, o dia 13 é óbvio que eu posso ler a Megillah, porque o dia 13 foi o dia que todos os Eudim se juntaram para guerrear. O dia da guerra, com certeza, é parte do Nes, com certeza é parte da festa. Então, isso que eu posso ler no dia 13 é óbvio. Então, eu tenho que acrescentar outros 2 dias fora o dia 13. Então, se eu tenho 14 e 15 e o 13 é óbvio, eu acrescento quais? O 11 e o 12. Vem, Mashitza Veshivsar, por que você acrescentou o 11 e o 12? Vamos colocar depois, o 16 e o 17. Responde a Gemara, Veloyavor. Veloyavor quer dizer, olha, não pode passar do dia 15. Depois do dia 15, acabou, não tem mais leitura da Megillah. Então, se eu vou acrescentar, eu acrescento antes. Verashmur, essa é a primeira explicação, então, certo? Que a palavra zmaneiem é um plural duplo, vem me acrescentar dias fora o 14 e 15. Pergunta, agora traz outra explicação. Verashmur, Barachmani, Amar Krata. Esse não passou com o seguinte. Kayamim asher nachu baem ayeudim. No passuco está escrito que a gente tem que comemorar Purim, Kayamim asher nachu baem ayeudim. Não está escrito nos dias que eles descansaram, está escrito como os dias que eles descansaram. Yamim, Kayamim. Esse kaf, ele está a mais. Vem me ensinar que o que? Lerabot e o bet e o gimel. Vem me ensinar que eu posso colocar também o dia 11 e o 12. Por quê? Porque tem os dias que eles descansaram, 14 e 15. Eu vou comemorar Purim como nos dias que eles descansaram. Igual os dias que eles descansaram eram 2, eu posso acrescentar mais 2. Então, esse ribui no passuco, essa letra que está mais, está sobrando, é um remes, é um sinal que vem me ensinar que eu tenho mais dias fora os dias 14 e 15. Veima 3 sarvetleisar, por que 11 e 12? Vamos, é a mesma pergunta de antes, certo? Você vai colocar 2 dias a mais, por que 11 e 12? Coloca 12 e 13. Amarav Shmuel Yitzhak,
Yud Gimel, Zman Keilah Lakoli, Velo Tzarich Leribui. Como a gente respondeu antes, o dia 13 é o dia que eles se juntaram para fazer a guerra, não precisa de um pasuk específico. Então, o pasuk vai aumentar 11 e 12. Vei Mashitza Veshiv, sabe por que eu não acrescento 16 e 17? Veloi Avor, como a gente viu antes, depois do dia 15 já não tem mais. Então, se eu vou acrescentar, eu acrescento antes, daqui a gente vê que tem o dia 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, a pergunta é o seguinte, a gente trouxe duas opções para explicar de onde eu tirei o dia 11, 12 e 13. Pergunta Agmará, Rav Shmuel bar Nachmani, mai tama lo amar mi bismaniyem? Por que Rav Shmuel bar Nachmani, a segunda explicação que aprendeu da palavra kayamim, porque ele perguntou, por que ele aprendeu daqui? Olha, o bismaniyem, que é um plural duplo, tá ótimo, por que ele não aprendeu de lá? Responde Agmará, zman, zmanam, zmaniyem, lo mashmalei. Para ele está escrito os manos, manamos, maniem, tudo isso é linguagem dos psukim, não vem ensinar uma coisa especial. Esse plural duplo não é algo que é fora do comum. É normal, é uma linguagem da Torá, então não dá para aprender daqui. Rav Shemen Barava, maitama lo amar kayamim. Rav Shemen Barava que aprendeu dos manehem, porque ele não aprendeu da palavra kayamim, que também o kaf está sobrando. Responde, amar lecha ao ledoroto dertiv. Para ele, esse kayamim vem me ensinar não que eu posso dobrar os dias que eu leio a Megillah, e sim as próximas gerações. Igual na época de Purim descansaram no dia 14 e 15, assim também as próximas gerações têm que festejar o dia 14 e 15. Não vem me incluir mais dias para ler a Megillah, vem falar que as próximas gerações também precisam. Ponto. Fala Rabi Yochanan, esse din que a Megillah pode ser lida dia 11, 12, 13, 14, 15 é a opinião de Rabi Akiva, que ele faz essa drachá dos psukim, de Zman, Zmanam, Zmaneyem. Mas Chachamim falam que não. A Megillah só pode ser lida no dia certo, dia 14 e 15. Certo? Rabi Yochanan fala que a nossa Mishnah é a opinião de Rabi Akiva, mas Chachamim discordam. Meite veio pergunta, Gumará, está escrito na Braita o seguinte, Amar Rabiuda, fala Rabiuda, em Matai, quando realmente as aldeias podem antecipar a leitura da Megillah, Bisman Shashanim Ketiknam, Ve Israel, Shruim Alad Matam, Aval Bisman Azeh, Oilu Mistaklim, Baen Korim Otai La Bismaná. Rabiuda fala o seguinte, olha, quando existe essa opção de antecipar a leitura da Megillah, que Kfarim podem ler antes, é só quando o Bnei Israel está em Eretz Israel, e o Beidin decreta quando vai ser Rosh Chodesh, e avisa todo mundo, mas quando a situação não está dessa forma, Bnei Israel, parte já foi para Galut, parte está em cada um em um canto, já que a forma de saber quando vai ser Pesach é baseada em Purim, certo? Eles veem quando foi lida a Megillah, daqui eu conto 30 dias e chegou Pesach, a Megillah só pode ser lida no próprio dia, não pode antecipar. Não tem como antecipar a Megillah. Ou seja, fala a Bilda, isso que eu posso antecipar é só em uma época específica, quando o Bnei Israel estão em Eretz Israel e o Beidin Mekadesh et HaChodesh, eu sei exatamente quando vai ser Pesach. Mas hoje em dia, que Pesach depende de Purim, para contagem, não pode. Aí completa a pergunta. Rabiuda liba deman. Rabiuda, ele segue a opinião de quem? Rabi Akiva ou Chachamim? E leima liba de Rabi Akiva. Se ele concorda com Rabi Akiva, a filo bismanazé italeaita canta. De acordo com Rabi Akiva, não tem épocas. Sempre pode ser lido antes. Então, Rabiuda com certeza não segue a opinião de Rabi Akiva. Ela lava liba de Rabanan. Então, a priori, Rabiuda está seguindo a opinião de Rabanan. O Bisman Shashanim Ketiknav Israel Shurim Alamatam Mia Karinan. Daqui a gente vê que mesmo Rabanan concordam que tem épocas de Bnei Israel que sim é permitido ler no dia 11, 12, 13, 14 e 15. Então, isso que Rabi Yochanan falou que de acordo com Rabanan, só 14 e 15 nunca pode ler em outras épocas, não é certo. Porque Rabiuda, a priori, ele segue a opinião de Rabanan e ele fala que quando o Bnei Israel estão em Eretz Israel, sim, dá para ler nos dias 11, 12 e 13. Por isso, completa a Gemara, Tiuvta de Rabi Yochanan Tiuvta, essa é uma pergunta que não tem resposta. Então, isso que Rabi Yochanan falou que, de acordo com o Chachamim, não pode antecipar em situação nenhuma, não está certo. E cadê Amrei? Tem quem diga que o que Rabi Yochanan falou foi um pouquinho diferente. Amaraba Barbachan, Amarabi Yochanan, Zodi Rabi Akiva Stimatia. Rabi Yochanan realmente falou que a nossa Mishnah é a opinião de Rabi Akiva. Aval Chachamim Amru, mas Chachamim falam, Bismanazé, hoje em dia, o Elu Mistakrim Baen Korim Otar Bismaná. Hoje em dia, que Bnei Israel não estão em Eretz Israel, não tem o Beidin Agadol, já que Pesach depende de quando cai Purim para fazer a contagem dos dias, só se lê no dia correto. Ou seja, Chachamim, Rabi Yochanan fala em nome de Chachamim exatamente o que Rabiuda falou na Braita. Então, tem quem diga que Rabi Yochanan falou isso.
certo? Porque como foi escrita a Gemara foi escrita por Ravina e Rav Ashi, e eles foram juntando Shmuot, coisas que foram faladas em nome de Chachamim. Então, uma pessoa veio em nome de Rabi Yochanan e falou, olha, Rabi Yochanan falou assim. E que de Amrei tem quem disse que Rabi Yochanan falou diferente. Então, Rav Ashi não sabia dizer qual é o correto, quem tem realmente a verdadeira Masoret, tradição do que Rabi Yochanan falou, então ele colocou os dois na Gemara. Só que para a primeira explicação, para a primeira fala em nome de Rabi Yochanan, ficou com uma pergunta. Kanire, quem falou isso errou. A segunda opção, quem disse da outra forma, isso daqui aparentemente é o correto. Tá na minha o fato é que tem uma braita que apoia essa segunda fala de Rabi Yochanan, que de acordo com o Hamim, hoje em dia não se lê no dia 11, 12 e 13, mas tem épocas que sim. Tá na minha Amarabilda, em Matai, quando você pode antecipar, a braita que a gente viu antes, Bisman Shashanim Ketiknam, Veisrael Shurim Matam. Quando você pode antecipar, quando não sei, então era de Israel. Aval Bisman Azel El Mistaklim, mas hoje em dia, já que a contagem de Pesach depende de quando cai Purim, em Korim Otala Bismaná, ponto. Certo? Por isso, hoje em dia, não se antecipa a leitura da Megillah. Continua a Gemara, certo? Acabou esse assunto. Rav Ashi Kasha Lei de Rabiuda. Rav Ashi, ele vê nas palavras de Rabiuda que ele tem uma contradição entre o que Rabiuda falou aqui nessa braita, que hoje em dia não pode antecipar, com o que Rabiuda falou em outro lugar, que a gente vai ver em breve, o Mukim, e ele explica, Mukim lá le braita, ele fala que a braita, na verdade, não é Rabiuda, que era Biosi Bariuda. Que a braita que foi falada em nome de Rabiuda não está certo. Rabiuda falou outra coisa. Essa braita que está escrito Rabiuda é, na verdade, Rabiosi Rabiuda. Agora a Gemara traz a própria pergunta de Rav Ashi. Rav Ashi fala o seguinte, o Miyamar Rabiuda Bismanazel, ele me está em Korimotala Bismaná. Será que Rabiuda realmente falou que hoje em dia não se pode antecipar a leitura da Megillah? Urmin, aí a gente vê em outro lugar, uma outra braita, em que Rabiuda fala o seguinte, Amar Rabiuda, em Matai, quando se pode antecipar, quando Farim, as aldeias antecipam a leitura da Megillah, Makom Shenichnasim Basheni Vachameshi, Vamakom Shenichnasim Basheni Vachameshi, em Korimotala Bismaná. Rabiuda falou o seguinte, quando as aldeias podem antecipar, somente as aldeias que realmente iam para a cidade segunda e quinta-feira de qualquer jeito, eles podem antecipar, mas aldeias que Bichlá não vão para a cidade grande, de qualquer jeito eles não têm um dia em que eles estão fora, que eles estão na cidade, então eles têm que ler no horário normal, na época normal. E a priori, qualquer época de Bnei Israel, certo? Por isso conclui a Gemara, Makom Shenichnasim Basheni Vachameshi, Mia Karina, Vafilo Bismanazé. Aqui, de acordo com o Rabiuda, mesmo hoje em dia, dá para ler a Megillah no dia 11, 12 e 13. Se for um kfar, se for uma aldeia que eles vão para a cidade grande segunda e quinta-feira, eles podem antecipar, mesmo hoje em dia. Então, na Braita, lá atrás, a Rabiuda falou que hoje em dia não dá. Já que hoje em dia a contagem dos dias de Pesach depende de Purim, não. Mas aqui a Rabiuda falou que mesmo hoje em dia é possível. Quando Rav Ashi, então, ele vê essa contradição, o Mukim lá le Braita que Rabiosi Bariuda. Por isso ele mudou. Ele falou que o que está escrito na Braita não é Rabiuda, é Rabiosi Bariuda. Porém, pergunta a Gemara, o Mishum de Kasha, lei de Rabiuda, Mukim lá le Braita que Rabiosi Bariuda. Fala, Gemara, já que ele viu uma contradição, ele mudou o nome? Como funciona? Ele viu que tem uma contradição na opinião de Rabiuda, em vez de tentar achar uma explicação, falar, olha, as situações são diferentes, não é o mesmo caso, ele simplesmente mudou o nome. Como funciona isso? Se você tem uma dúvida, uma contradição, você muda o personagem? Então, explica a Gemara, Rav Ashi shmia lei deika detani lá que Rabiuda, veika detani lá que Rabiosi Bariuda. Rav Ashi, ele ouviu essa braita de formas diferentes. Ele viu gente falando essa braita em nome de Rabiuda, e ele viu gente falando essa braita em nome de Rabiosi Bariuda. O Midekasha lei de Rabiuda, e aí quando ele viu essa contradição entre as duas braitot, Amar, mandetani lá que Rabiuda lavdafka, mandetani lá que Rabiosi Rabiuda dafka. Ele entendeu que quem falou essa braita em nome de Rabiuda, ele errou. Quem falou em nome de Rabiosi Rabiuda estava certo. Ou seja, já tinha uma suspeita que não era Rabiuda na braita. Por isso, na hora que surgiu a contradição, ele pôde mudar o personagem da braita. Certo? Claro até aqui? Se ninguém pergunta nada, eu estou assumindo que está tudo em ordem. Eu estou assumindo que vocês estão aí também, porque eu não estou vendo ninguém. Estamos aqui, sim. Certo? As cidades emuralhadas leem no dia 15. Minale Mile, de onde a gente sabe que um lê dia 14 e um 15?
Amarava, falarava, de Amarca, está escrito no passuco o seguinte, Alkena Yodim Aprazim Yoshim Bareia Prazot. Todas as pessoas que moravam em Prazim, Prazim são cidades que não têm muralha, são cidades abertas, leem no dia 14. Mide Prazim Berba Assar, já que o passuco fala que quem mora em cidades abertas lê no dia 14, eu posso concluir daqui que Mukafim Bechamisha Assar, quem está numa cidade emuralhada, ele lê em outro dia. Se não é 14, é no dia 15. É uma conclusão do passuco, certo? Não está escrito claramente no passuco. Vocês veem aqui o passuco, está escrito Alkena Yodim Aprazim, Yoshim Barei Aprazot, Osim et Yom Arbasa Lechodesh Adar, Simcha, Mishteh, Yom Tov. Eles fazem um dia de festa no 14. Se eles fazem no 14, eu concluo daqui que cidades emuralhadas é no dia 15. Veima Prazim Berbasa Mukafim Klalo Klalo. Fala, Gmará, talvez não. Talvez Prazim leem no dia 14, e quem mora em cidade emuralhada, sinto muito, mas ele não comemora Purim. A conclusão pode ser outra. Quem mora em cidade aberta lê no dia 14, o resto não lê. Fala, mas isso não é possível. Velav Israel Ninhu, que eles não são Yehudim, eles são Yehudim, são Bnei Israel, com certeza eles têm que ler. Veod, Meod Ved Kushtiv. Está escrito que Ahasverosh era rei de Odo até Kush, de todo mundo. Então todo mundo participou da guerra. Mesmo quem estava em cidade emuralhada. Então com certeza tem que ler. Então se não é no 14, é no 15. Vem, mas fala, mas porém eu posso concluir outra coisa. Prazim Be'ar Bissar, Prazim, cidades abertas leem dia 14, Mukafim, Be'ar, Bissar, Be'hamissar. E cidades emuralhadas tem que ler no dia 14 e 15. Tá bom, eles têm que ler, eu concordo. Mas talvez ele tenha que ler duas vezes, no dia 14 e no dia 15. Que dertiv, então explica, não, está escrito passou o seguinte, Liot osim et yom 14 lechodesh adar, ve'et yom 15 bo bechol shana. Certo? Os dias de festa são os dias 14 e o dia 15. Explica, Gmará. Se tivesse escrito no passuco dia 14 e 15, então eu ia falar, tá bom, tá ótimo. Tem gente que lê nos dois. Ashta dertiv, mas agora no passuco está escrito o quê? Et yom arba'asar ve et yom chamishasar. Certo? A palavra et aqui vem separar, vem estar sobrando. Vem falar, tem o dia 14 e o dia 15. Ata et o pasik. A palavra et vem separar entre o 14 e o 15. Ane be'arba'asar, vene be'chamishasar. Alguns leem dia 14 e alguns leem dia 15. Não existe a opção de ler nos dois dias. Ou 14 ou 15. Porém, pergunta a Gmará ainda, veima prazim be'arbisar, mukafim ibal be'arbisar, ibal be'chamisar. Fala, Gmará ainda dá para explicar de outra forma. Prazim, cidades abertas leem no dia 14. Isso está escrito explicitamente. Mukafim, cidade emuralhada, eu posso falar que vai escolher ou 14 ou 15. Tá bom, não pode ser os dois, mas talvez ou esse ou esse. Não os dois, não só no 15. Talvez ele pode escolher se ele lê no 14 ou no 15. Amar Krav, Gmará fala, está escrito no Pasuk, bismaneiem, zmanoshel ze, los manoshel ze. O Pasuk vem dizer para a gente o seguinte, olha, o dia da leitura dos prazim, das cidades abertas, não é o dia da leitura das cidades emuralhadas. Então, se esse é 14, o outro tem que ser obrigatoriamente no dia 15. Vem Matleisar, por que você foi para o 15? Vamos voltar para o 13. Responde a Gmará que é Shushan, igual Shushan. Shushan e Abirá, eles guerrearam no dia 14 e no dia 15. Desculpa, eles guerrearam no dia 13 e no 14, descansaram no 15. Então, as cidades emuralhadas, como Shushan, tem que ler no dia 15. Certo? Por isso eles leem, por isso cidades abertas leem no dia 14 e as outras leem no dia 15. Vamos só completar a última frase aqui para acabar o assunto. Acho que Hanassia, a gente encontra desse passuco que está escrito Liotosim, é fazer, ou seja, a festa de Purim tem que ser no dia 14 cidades abertas e no dia 15 para as outras cidades. Zhirá minalan, mas Zhirá, lembrar da história de Purim, ou seja, a leitura da Megillah, em que eu lembro da história, da onde eu sei que é 14, 15, que pode também ser 11, 12, 13. Talvez tudo isso do passuco está falando sobre fazer a festa, mas a festa de Purim, a leitura da Megillah, pode ser que são dias separados. Amar Krá, fala que está ensinando no passuco, ve'amim ele nizkarim ve'naasim. Esses dias de Purim, eles são lembrados e feitos. O passuco conectou, grudou, colocou junto o lembrar com o fazer. Itkash zchirá leasiá. Itkash quer dizer leakish. Leakish é conectado às coisas. O passuco conectou a lembrança com a festa. Do mesmo jeito que a festa é no dia 14 e 15, cidades abertas 14 e emuralhadas 15, assim também a lembrança, ela anda junto, é tudo na mesma coisa. Então, Shkoyach, vamos parar por aqui. Muito obrigado por virem. Shkoyach. Foi Harav. Oi.
Das 7h30 às 8h. Escolher. Pessoal. Escolhe. Bom.